Você já se sentiu perdida com tantas indicações de leitura durante a sua graduação? Nesse vídeo eu separei 5 indicações de leitura para você, como estudante de psicologia, ler durante a sua graduação. Vem comigo! Oi Psi, tudo bom? Meu nome é Marcela Lamastra, eu sou Head do Psi do Futuro Edu, o nosso braço de educação aqui dentro do Psi do Futuro. E se você não conhece, eu já recomendo que você segue a gente lá no Instagram, vou deixar o @ aqui. A gente traz diversos conteúdos sobre educação, sobre prática clínica, sobre abordagens e outros conteúdos que vão te ajudar na sua prática clínica e você ainda como estudante também a se preparar durante a graduação. Então nesse vídeo eu separei 5 indicações de leituras para você como estudante ler durante a sua graduação. São livros que fizeram um impacto gigante na minha trajetória, livros que me prepararam para a atuação como psicóloga, na atuação na clínica, e livros que, na verdade, me enriqueceram muito como pessoa. E o primeiro livro entrou nos top 5 para mim, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro ele foi escrito por uma médica geriatra, que ela é pioneira aqui no Brasil sobre cuidados paliativos. Então, na verdade, é um livro que ele fala muito sobre a vida. Porque quando a gente se depara com a morte, a gente reflete muito sobre o nosso estilo de vida, sobre as nossas escolhas, sobre será que a gente está vivendo de acordo com os nossos valores, com aquilo que realmente importa pra gente? E ele traz bastante também, ele coloca a luz sobre como profissionais da saúde, na verdade, não estão muito preparados para falar sobre questões difíceis como a morte, né? Como perder alguém que é tão importante pra gente. Então, eu acredito que nós, como psicólogas e futuras psicólogas, é essencial a gente ter essa perspectiva sobre a morte e principalmente sobre a vida. Quais são as escolhas que vão norteando a gente para viver realmente uma vida significativa. O segundo livro, ele é o Em Busca de Sentido. Ele foi escrito pelo médico austríaco, o Viktor Frankl, que ele, inclusive, é também o criador da abordagem da logoterapia. E se você não conhece, é uma abordagem que geralmente a gente não vê durante a graduação, é uma abordagem que fala muito sobre o sentido da vida. Ele, inclusive, passou pelo campo de concentração, ele é judeu, a família toda dele é judia também, e durante a Segunda Guerra ele viveu no campo de concentração e esse livro ele vai trazendo essa trajetória dele durante anos tão difíceis, né, tão complicados, onde ele estava ali em extrema sobrevivência, tentando sobreviver a cada dia, e onde ele se encontrou muito com o sentido da vida dele. E, inclusive, no livro ele traz uma frase muito marcante que pessoalmente me marcou muito, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, a gente pensa no extremo, né, que ele estava vivendo e, enfim, depois ele sai desse campo e ele cria essa abordagem, né? Então, ele é um psiquiatra austríaco que revolucionou aí questões super importantes de saúde mental. O terceiro livro que eu vou recomendar é Talvez Você Precise Falar com Alguém. Esse livro é lindo e ao mesmo tempo emocionante porque é uma psicóloga americana que ela vai contando, trazendo um pouco dos casos dos pacientes dela, então das narrativas, das histórias, dos dilemas e dela como paciente também. Então, ela vai contando desde quando ela decidiu fazer faculdade de psicologia, desde quando ela virou terapeuta, né? Começou a atender os primeiros casos. Então vai trazendo toda a história dela e como que isso ia afetando a vida dela e a vida dela ia afetando a profissão dela, né? E os casos dos pacientes dela iam afetando ela e vice-versa. Então é uma leitura gostosa, uma leitura que eu me peguei chorando vezes, ora rindo com ela, ora refletindo bastante, e para mim, especialmente, foi muito significativo ler isso no meu último ano de graduação. Então foi assim, como fechando um ciclo mesmo. Então eu recomendo essa leitura, que é uma leitura, não é nada técnico, é muito mais assim, uma história, mas é uma história muito gostosa que faz a gente refletir bastante. E o quarto livro que eu vou te recomendar é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Talvez ele já faça parte dos livros que você tem que ler para sua graduação, mas se ele não fizer, eu recomendo
muito que você leia ele. Porque ele é um livro, um dos livros mais atuais sobre psicopatologia, que traz assim um panorama mesmo sobre psicopatologia descritiva, a teórica, ou seja, que é independente da abordagem que você vai atuar na clínica, que você vai atuar com os seus pacientes para tratar aquele caso. Mas eu considero que saber fazer uma boa avaliação diagnóstica, entender de transtornos mentais, é uma das principais habilidades para nós como psicólogos. Então esse livro ele vai te dar um panorama aí de A a Z, basicamente, sobre psicopatologia, que são o estudo dos transtornos mentais, né? Então fica a recomendação quando vai aparecer ali na sua ementa para você ler esse livro, não pula ele, lê mesmo, porque ele vai te ajudar muito. E o quinto e último livro que eu vou recomendar, ele não é um livro para você ler, tá? De capa a capa, mas é um livro de consultas. E eu recomendo muito que você tenha ele, tá bom? Principalmente se você já tá mais pro finalzinho da graduação e você, como formado até, é essencial para você ter ele. É o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, esse livro aqui que é bem pesado, por isso que não é um livro de leitura, mas é um livro de consulta. Inclusive, talvez quando você assistir esse vídeo, talvez já tenha saído até a 6ª edição, porque ela já tem em inglês, mas em português ela ainda não tem. Então ainda a gente está com a 5ª edição, mas ela já foi atualizada, tá? Então logo eu acredito que para março, abril, deve estar chegando no Brasil. Então, esse livro, ele é um livro de protocolos, ou seja, ele traz os protocolos do tratamento para depressão, para ansiedade, para diversos transtornos mentais e baseados em evidência. Então, você sabe, se você já acompanha a gente no Psi do Futuro Edu, você sabe que a gente fala muito sobre uma prática baseada em evidências, e esse livro aqui, ele te dá esse panorama mesmo sobre como conduzir um tratamento para diversos tipos de transtornos, principalmente esses transtornos mais comuns na clínica, né? Ansiedade, depressão, toque, dentre outros. Então aqui fica a recomendação desse investimento. Não é um livro tão barato também, mas é um livro para consulta para você ter sempre do seu lado. Então, essas foram as dicas dos livros recomendados para você ter, para você ler durante a sua graduação, que eu tenho certeza que vai ter um impacto gigantesco na sua carreira, né, na sua formação como psicóloga e futura psi. Então essas foram as indicações por hoje. Me comenta aqui, conta pra mim se você tem alguma outra indicação de leitura que você recomenda para as pessoas. E se você chegou até aqui, não se esquece de dar um like nesse vídeo para que o YouTube possa entregar para ainda mais pessoas. Se inscreva no canal porque vai vir muitos vídeos bacanas por aí. E ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade do que vem pela frente. Até a próxima!